que o tema confiança legítima em jurisprudência permite, né, professor Renato, a abordagem que eu quiser. Confiança, jurisprudência. Então, tinha que dar um direcionamento, de como abordar esse tema. Eu falo que talvez a justificativa de falar de pé demonstre um pouquinho disso. Vocês viram que eu usei de um precedente, que não tem qualquer fundamentação para vir aqui falar de pé. Quando, na realidade, assim eu farei, porque se eu não estiver próximo da apresentação, eu perco o roteiro todo, se eu não tiver. Então, essa é a realidade da palavra e de como a gente pode utilizá-la para discutir jurisprudência constitucional tributária. E um pouco da reflexão talvez seja exatamente para a gente tentar entender se existe confiança, segurança é a tema do professor Becho, quando a gente estabelece a discussão tributária em jurisprudência. E falo isso por quê? Dentro da discussão anterior. O tema do Congresso, 30 anos. Para onde iremos? Mesmo depois da apresentação, confesso que ainda não sei. Dentro do tema do painel, litigiosidade. Acho que ainda teremos uma série de problemas para discutir litigiosidade. Por uma questão muito simples, começando com a confiança, que é a base do tema discutido. E trouxe aqui dois referenciais importantíssimos, considero. Primeiro, o professor Nicolas Luhmann. Por quê? O professor Luhmann, sociólogo, também formado em Direito, mais de 300 obras escritas, uma referência, e ele trabalha uma teoria geral de ações sociais. E parte exatamente da confiança, e da confiança para chegar também na sua base de teoria de sistema fechado do direito, por uma questão simples. O que é confiança? Confiança é aquilo que a gente tem em relação às pessoas ou às estruturas e relações jurídicas, quanto a uma observância de transparência nas suas condições. Começou a ficar complexo, né? Comecei a usar uma série de palavras que eu não posso ficar aqui o dia inteiro usando de maneira indefinida, porque eu vou chegar numa questão óbvia. Confiança só se tem quando eu tenho nessa transparência uma forma de evitar ou reduzir a complexidade das relações sociais. Então, por isso que o direito é pautado em confiança. Porque o dia que o direito não for pautado em confiança, eu não tenho condição de estabelecer relações saudáveis e relações estáveis que se espera dentro de um sistema jurídico. E a professora Isabel, tratando isso dentro do direito tributário, na sua obra, que foi de professora titular da UFMG, ela deixa isso muito claro dentro do direito tributário. De que forma? A confiança se discute em relação ao cidadão contribuinte. Por uma questão óbvia, dentro dessa estrutura da segurança. Porque quem estabelece o sistema normativo é o Estado. E como diria o professor Kelsen, o Estado é o próprio direito. Quem constitui e cria o Estado é o sistema jurídico, é o texto constitucional. Então, quando eu falo em segurança jurídica e a confiança como base da sua argumentação, se dá exatamente para delimitar uma ação do Estado em relação ao cidadão para pautar essa ideia própria da confiança. E por isso que ela desenvolve na sua tese exatamente a necessidade de que, para diminuir litigiosidade entre fisco e contribuinte, nós precisamos ter confiança e segurança jurídica. Então é dentro dessa premissa, não gosto muito dos círculos concêntricos, né, mas normalmente que se utiliza, quando eu vou falar em Estado de Direito, necessariamente eu tenho que falar de segurança jurídica e a confiança está atrelada a essa ideia de segurança. E quando eu tenho a segurança jurídica? Né, aqui há um parênteses, que eu lembrei de um amigo juiz federal que me chamou para trocar uma ideia. Eu indeferia inicial, advogado de 90 e tantos, advogado conhecido, etc., no inicial de mandado de segurança. Eu falei, por quê? Eu indeferia inicial porque ela tinha 90 laudas. Quem tem que demonstrar direito líquido e certo em 90 laudas é porque não tem direito líquido e certo. Aí eu fiquei com isso na cabeça quando eu comecei a pensar e escrever um pouco sobre segurança jurídica. Vou escrever,
E aí perdoa o professor Heleno Torres, grande amigo, o professor Humberto Abda, duas obras espetaculares sobre segurança jurídica, que a maioria concorda, né? Conhece e são fantásticos. Quem gasta 700 para falar que é segurança jurídica, eu já fico com medo se tem segurança jurídica. Né? Por quê? Porque segurança jurídica, assim como confiança, é algo simples. Quando a gente tem segurança jurídica, quando eu tenho coerência e estabilidade do sistema, é quando eu espero que a relação transparente seja pautada naquilo que está previsto na lei, normativamente, de forma simples. Por isso que a legalidade normativa é a maior expressão que considero de segurança. E professor Fábio, aqui não é a legalidade estrita. Vocês já viram muitos, hoje o pós-positivismo é a moda, né? Então vários professores falam, positivismo não resolve nada porque o pessoal fica pegado à legalidade, lei, letra da lei, isso é fake news. Isso não é positivismo. Positivismo não é literalidade, não é subsunção, não é operação matemática. O direito trabalha com linguagem. Ao trabalhar com linguagem, é natural que a gente tenha divergências jurídicas e divergências de interpretação. E por isso que eu destaquei um acórdão, talvez de propósito, pelo autor do acórdão, o ministro Gilmar Mendes, falar de segurança, visa proteger preconceito que eles estão fazendo. Visa, correto, estou colocando, é perfeita a colocação do ministro Gilmar Mendes, visa proteger o indivíduo de um direito de reação contra um comportamento descontínuo e contraditório do Estado. Está em perfeita harmonia com o que a professora Isabel colocou. Por quê? A segurança, a ideia da confiança, busca delimitar a ação do Estado em relação a quem? Ao contribuinte, ao cidadão. Especialmente se eu tiver no Estado democrático de direito, que isso é premissa dele. E dentro dessa linha, peguei segurança jurídica no STF. Na PUC, nas nossas discussões do mestrado e doutorado, propõe sempre um desafio. Tentem construir um conceito na jurisprudência do STF, do STJ ou de qualquer tribunal. É impossível. Por quê? Segurança jurídica no STF, genérico. E aqui Rosa veio. Nesse caso da Lei Complementar 118, um caso que nesse ponto, correto. Lembra, a Lei Complementar tentou dar interpretação retroativa à questão da aplicação da prescrição. Ela falou, eu não posso ter retroatividade em relação a isso. Por quê? Porque senão eu quebro a proteção da confiança e a garantia de acesso à justiça. Está aqui um conceito de confiança, uma base utilizada pelo STF em confiança e segurança jurídica. Ministro Fachin, e aqui em relação ao ICMS-ST, o que ele entende? Condicionar a presença, aqui é na modulação dos efeitos, ele faz a modulação dos efeitos, condicionar a presença de quê? De interesse social e segurança jurídica. Explica o que é segurança jurídica? Não. Mas por quê? Porque há relação de causalidade entre a mudança do entendimento jurisprudencial e a adoção da técnica de superação. O que foi o ICMS-ST? Chegou-se, finalmente, o Supremo falou, estou errado, que é uma raridade. Mudou a decisão do ICMS-ST, só que ao invés de falar assim, vamos equacionar todas as relações jurídicas baseadas numa lei inconstitucional, ele falou, não, vamos modular efeitos. Está errado, daqui para frente, quem já ajuizou a ação tem direito, eu vou voltar na questão da modulação, quem não tem, perdeu o direito anterior e vamos ajustar para frente. E fala que a ICMS-ST é só em relação ao cidadão? Não. Por quê? Porque se eu cobrar um preço de mercadoria superior àquilo que foi balizado como base da ST, o Estado também poderia cobrar diferença maior. Então o ST vai dos dois lados. Mas não, modulou dali para frente. Explicou o que é segurança jurídica ou confiança? Alguém consegue chegar a alguma conclusão do que está aqui? Ainda não. A modulação, e aqui do ministro Dias Toffoli, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema. Está discutindo aqui a devolução de uma contribuição. Ou seja, eu tenho que assegurar ao cidadão o direito de repetição de indébito daquilo que é inconstitucional. Correto. Porque se cobrou o que não devia, eu tenho que devolver. Não é assim que funcionam as relações privadas?
Se alguém cobrar o que não era devido contratualmente, o que não era devido no direito do consumidor, o que o direito privado me manda fazer? Devolver. É assim que funciona. Teoria geral das obrigações. Mas vejam que estranho, a decisão do Fachin anterior, adotada pelo mesmo plenário do STF, fala o contrário. E aqui eu vou estabelecer a modulação, falo, não, a modulação é medida extrema. Em medida tributária, se eu paguei a maior, eu tenho que ressarcir, porque eu estou lesando o cidadão. Então, essa é a tônica. Cheguei até agora a alguma conclusão de segurança no STF? Não, ainda não. Por que isso? Não sei se vocês conhecem esse rosto, essa imagem, mas é uma pessoa que tem sido injustiçada cada vez mais. Essa imagem do professor Kelsen, Hans Kelsen. Eu falo talvez um dos grandes pontos e talvez uma medida do direcionamento para falar de confiança e segurança dentro da jurisprudência constitucional tributária é que a gente precisa retomar e talvez discutir um pouco mais a ideia do positivismo jurídico normativo. Eu preciso voltar a ter confiança de que o que está no texto da lei vai ser realmente aplicado, e não numa visão tão restrita, medíocre, como às vezes se faz na crítica ao positivismo. Por uma questão simples. A confiança nada mais é, muitos se colocam como princípio, eu não vou entrar aqui em discussão de princípio e regra, para mim a confiança é só uma base argumentativa de explicar o que é segurança. Eu tenho segurança se eu tenho confiança. Eu tenho segurança se eu sei que quando eu leio um texto normativo, aquilo que está lá previsto vai ser efetivamente cumprido. É simples. E por que é simples? Porque quando eu vou à luz do positivismo, o positivismo exclui as preferências do subjetivismo do juiz. O juiz pode concordar, pode discordar no seu plano subjetivo da forma que ele quiser, mas ele não pode deixar de aplicar o que está no texto legal. Na civil law, dentro da distribuição dos poderes, não cabe ao juiz criar norma. Cabe ao juiz aplicar. E aí você tem uma grande discussão, vou só simplificar, professor Renato, porque tem um livro de filosofia, isso é só uma provocação, professor Renato. Mas a ideia está centrada no positivismo para que eu tenha um sistema fechado, coerente e previsível. Isso está de acordo com a ideia de segurança? Pelo menos o que eu espero é que isso aconteça. Eu brinco de uma palestra de processo tributário, professor, não sei quanto tempo, mas em Uberaba, por exemplo, tem a satisfação que está aqui hoje presente, do meu pai, José Augusto, que é advogado há mais de 50 anos. Né? Eu também pensei em segurança no exemplo que ele deu. Discutindo com um cliente, comentou, mas essa causa vai ganhar ou não? Quem é advogado escuta isso quase todo dia. Né? O que você acha? Fala assim, ó, se fosse até o início da década de 90, ele lida advogado desde 68, eu ousaria falar, sua chance é muito grande. Hoje eu não tenho a mínima ideia. Olha, esse aqui é o exemplo de segurança. Ou da falta dela, que é o que nós vivenciamos hoje, para mim, uma visão pessoal, dentro da relação daquilo que o Poder Judiciário realiza. E por que isso? A justiça é cega, mas não muito, né? Aí eu consegui achar pelo menos uma imagem da justiça só com meia tampa. Por quê? Porque não é a justiça do Gilmar, que vocês criticaram no início, não é a justiça do Toffoli, porque ele era advogado do PT, não é a justiça do Gilmar, que era do Fernando Henrique, não é a justiça do Lewandowski, não é a justiça do Marco Aurélio, que era primo do Collor, não é isso que todo mundo fala. A justiça é da lei, é do sistema. Num Estado democrático foi aquela que nós poucos escolhemos. E é essa a função que a gente espera dos magistrados, especialmente do STF, que vão, no final, balizar em sistema de jurisprudência constitucional tributária aquilo que se aplica, aquilo que nós, cidadãos contribuintes, estamos ou queremos observar em relação a essa questão. Então, quando a gente chama da volatilidade da jurisprudência, ou o famoso vai e vem, você não sabe, ou você tem jurisprudência para todo gosto, igual tinha a regra hermenêutica para justificar qualquer posição,
falo, ativismo judicial é a interpretação proativa, isso o Barroso gosta bem, está na obra, em relação à sua realização, embora tente maquiar um pouco essa questão. Politização do judiciário. A nova linha do pós-positivismo trabalha nessa questão. A América Latina, todos os Estados Unidos trabalhando a ideia do constitucionalismo baseado na politização. Não bastava trazer moral e valores axiológicos para dentro de um sistema normativo, agora eu também trago valores políticos. No Brasil, então, já não chega em lugar nenhum. Com 30 partidos é possível você discutir politização e direito, como tem se feito fora da base acadêmica, fora do Brasil. Falta de coerência jurisprudencial. O que isso acarreta? Acarreta, só para sintetizar no último slide, insegurança jurídica. Quando eu caio, não importa o tipo de argumento que eu utilizo, numa decisão que não reflete exatamente aquilo que parece ser, embora o argumento de quem faça ativismo sempre é que está pautado na lei nem tanto, mas em princípios com certeza, esquecendo que existem outras regras no sistema que não são princípios, ele traz uma abertura que permite que o judiciário decida do jeito que ele quiser. Por isso que quando a gente pergunta hoje, eu vou discutir um tributo novo, ou vou discutir uma questão, eu consigo ter uma previsibilidade do que vai acontecer no judiciário? Não. Qual que é o resultado disso? Litigiosidade. Então, talvez o maior causador, coloca na fazenda pública, né? O procurador também, a gente sofre isso na pele. Coloco sempre na fazenda pública. Ela é a que mais litiga, ela é a que mais litiga. Mas quem faz a lei não é a fazenda pública, é o legislativo. Quem julga ou demora a julgar é o judiciário. Então, o sistema tal qual funciona, talvez seja o maior causador de litigiosidade dentro do sistema. Aí eu trouxe o IPI, não sei se todos conhecem, mas você tem a grande discussão que esperavam era IPI na importação. Para quem não vai industrializar, vai só revender. Qual que era a jurisprudência que vinha se consolidando? Hoje não posso falar mais em consolidada, ela vem se consolidando, porque uma hora tudo pode acontecer, pode mudar, fazer a propaganda da Band em 20 minutos, tudo pode acontecer. Então, dentro da ideia do IPI, todo mundo já esperava. Aquela enxurrada de ações, vai ganhar, vai ganhar. De repente, o que acontece com o STJ? Antes e depois. Esse é o cenário do judiciário. Era assim, vira a chave, e a gente nem sempre sabe por quê, e o IPI é a segunda vez que isso acontece, porque a gente poderia trazer aqui o caso do crédito presumido de IPI, de isenção, alíquota zero, o Supremo reconhecia que podia, aí quando teve um argumento jurídico inquestionável da AGU, que era o rombo é de 400 bilhões, esse argumento jurídico é inquestionável. Aí o Supremo foi e mudou de posicionamento. Então não aconteceu diferente quando a gente fala de IPI. E a modulação de efeitos talvez seja um dos tópicos mais complicados da jurisprudência constitucional recente, atual. Por quê? Porque vai ser julgado um caso do Supremo. O que tem acontecido para quem advoga aqui? Na véspera de ser julgado, fila de distribuição na Justiça Federal, se for tributo federal. Porque a gente não sabe se depois se julgar inconstitucional, se o Supremo vai falar se é só para quem entrou com a ação ou não. Olha o Supremo fazendo litigiosidade, como se entrar com a ação ou não fosse critério de segurança jurídica e interesse social, que são os dois critérios do artigo 27 da Lei do Trabalho. Então, é o próprio Supremo, na sua instabilidade de falar o que é segurança jurídica para modulação de efeitos, que tem causado litigiosidade. E isso aconteceu em que caso? Volto nesse, mas nesse agora recente, o ICMS na base de cálculo do 15 da COFINS. Não vou entrar no mérito do caso, melhor não, advogado. Mas, já que o Supremo falou que é inconstitucional, está todo mundo esperando o quê? Devolução. Mas vocês lembram da jurisprudência anterior do Fachin? Mas será que vai ser devolução só para quem entrou com a ação? Ou a devolução para quem praticou o fato tirador? Ou qual que vai ser a novidade, que agora tem modulação com efeitos prospectivos,
Não, só vai valer daqui 6 meses, 1 ano, o Supremo normatiza do jeito que ele quiser. Ninguém sabe o que vai acontecer. Resultado, fila na porta da Justiça Federal para entrar com a ação. E aqui a base do julgamento do ICMS de benefícios fiscais. Nesse ponto, corretamente, o Supremo modulou os efeitos. Por quê? Qual que era o interesse protegido aqui? Estados fazendo guerra fiscal indevidamente, benefícios fiscais concedidos indevidamente, Estado de Minas com prejuízo, tudo agora com a lei complementar 160 se equalizou, todo mundo teve que entrar na guerra fiscal, de certa forma. Mas o que interessa aqui? Se o benefício inconstitucional que foi concedido, mas que foi seguido, porque havia uma norma, pelo cidadão contribuinte, tivesse que ser pago retroativamente por uma culpa do Estado, de briga entre Estados, quem que estava sendo afetado? O cidadão contribuinte. Por culpa de quem? Do Estado. Seja o Estado legislador, seja o Estado fazenda, executivo, aplicador, seja o Estado judiciário, que podia ter resolvido isso há 20 anos atrás e não resolveu. Que é o Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo fez bem, eu preciso preservar o interesse de quem? Do cidadão. Porque na ineficiência de qualquer uma dessas partes de Estado, quem não pode sofrer o prejuízo é o cidadão. Mas eu consigo pautar nisso uma ideia consolidada de segurança jurídica para discutir modulação de efeitos? Não. Então, na base, isso ainda não acontece. Já ouviram falar da teoria da Kachanga, não? Eu coloquei, eu pensei em não colocar. Conhece ou não? Sugiro a leitura do texto, professor Lênio Streck. Professor Lênio, acho que muitos conhecem. E acabei de publicar um artigo com o Vitor, exatamente trabalhando a teoria da Kachanga em matéria tributária. O que é a teoria da Kachanga? 2 pessoas começaram a jogar baralho. Aí falaram, nossa, você vai jogar, você conhece o jogo da Kachanga? Eu conheço. Aí a pessoa ficou sem graça de falar que não conhecia, quais eram as regras, começou a jogar, aí um bate uma carta, outro bate outra, aí de repente ele, Kachanga, ganhei. Aí ele falou, ele fez dupla, aí quando ele fez 2 duplas, ele bateu. Aí, vamos outra rodada? Vamos, vale tanto. Começaram a segunda rodada, o adversário fez 2 duplas, vou ganhar, e de repente o cara, Kachanga, bateu de novo, ele tinha uma trinca. Então o negócio agora é fazer trinca, parecendo pouco, mas é Kachanga. Então, vai fazer a trinca. Aí, vamos na próxima rodada? Vamos, vale tudo, combinado. Tudo que você perdeu, mais tudo que eu tenho. Vamos pro jogo. Aí o cara faz a trinca com dupla e bate o adversário, Kachanga, ganhei tudo. Aí vem o outro e fala, Kachanga real, eu tenho uma sequência. Resultado, ele nunca sabia qual era a regra. Então a Kachanga é a própria imagem, o professor Lênio Streck conseguiu apresentar isso de forma muito feliz, é a própria imagem do judiciário, vou poupar, viu, Renato, do STF, que eu digo que o professor Renato foi nomeado para o STF, juiz federal, eu sou Fábio, a gente já não vai ter mais esse tipo de problema, eu tenho certeza. Então a teoria da Kachanga é o que baliza hoje um pouco do espírito da ideia da confiança e da segurança em matéria de jurisprudência constitucional tributária. Aí eu trouxe mais um exemplo disso para caminhar aqui para o fechamento, que foi a questão da repetição de indébito e o prazo de 5 anos. Ó, quem ajuizou era 5 mais 5, todo mundo lembra da tese da prescrição? 5 mais 5, então teria 10 anos para repetição de indébito, naquela ideia dos 5 anos da homologação. De repente, não, vão ser 5, ótimo. Mas 5 só para quem ajuizou a ação, tem 10. Quem não ajuizou a ação não tem 10. E isso veio consolidado também depois nessa decisão sobre prescrição e decadência, que resultou na súmula vinculante número 8. Relatoria do ministro Gilmar Mendes. Em tese, a conclusão da súmula vinculante número 8, isso é um artigo que fiz analisando esse caso especificamente, qual que foi a base? Foi a mesma base que eu usei do precedente com o professor Fábio Mendes. Ele fala assim, ó, nós todos já discutimos isso, não tem nenhuma decisão do STF, nós todos já discutimos, já sabemos, já conhecemos, então a partir de agora vai ser assim, essa é a segurança
e eu aplico e vamos simular e justificar a criação da súmula número 8. Ela foi baseada na segurança jurídica. Eu desafio alguém aqui a pegar a súmula número 8, ler os seus precedentes e criar um conceito de segurança jurídica na base do Supremo Tribunal Federal. Impossível. Então, caminhando para o fechamento, eu falo que é impossível conseguir construir conceito de confiança e de segurança jurídica na jurisprudência constitucional tributária. Por isso que eu não sei para onde nós vamos. Para falar, se eu for discutir ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, ISS na base de cálculo do PIS/COFINS, ICMS e ISS no lucro presumido, que é baseado em faturamento, ISS nas contribuições baseadas em faturamento, não é essa agora toda a discussão decorrente? Então eu poderia pegar aqui N casos de direito tributário recentes, passados, pendentes de julgamento em repercussão geral. Em qualquer um deles, eu desafio alguém a falar assim, o resultado vai ser esse, com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque é impossível fazer. Eu não sei qual que é a base de confiança e de segurança que o Supremo trabalha. Se eu não sei, e aí vem a função da jurisprudência, se quem aplica e delimita o que é o sistema jurídico, porque na sua inteligência cabe ao judiciário ou ao STF em matéria tributária falar o que é, e não criar alguma coisa, mas falar o que é. Essa é a função dele, dentro do sistema. Se eu não sei o que ele vai fazer, eu consigo ter estabilidade, coerência dentro do sistema? Não, se eu não tenho confiança e também não tenho segurança jurídica. E essa instabilidade decorrente de todos esses problemas que são próprios da função da jurisprudência é que resultam na litigiosidade ou da maior litigiosidade tributária dentro do nosso cenário atual. E muito disso, não poderia deixar de alfinetar, vem em decorrência da não adoção de um sistema positivista, normativista, e pelo uso, dentro do pós-positivismo, dos critérios metajurídicos e indeterminados. O que é isso? É usar plano político, valorativo, axiológico, para falar o que é justo. O professor Ávila, todo mundo assistiu na abertura, ele foi muito contundente, não é isso? Com relação à competência tributária e que isso tem estabilidade. Perfeito? Mas eu faria a ele uma pergunta. Vocês conhecem o pé do sofá no livro dele, Teoria dos Princípios? Por quê? Porque ele admite superar a regra para se atingir um sistema justo. Quando eu supero a regra sob o pretexto de justiça, a primeira coisa que eu pergunto é, justiça de quem? Porque para mim a única justiça que gera coerência e estabilidade é a justiça normativa. É o que está na lei. Eu não posso superar o que está na lei a não ser por uma mudança legislativa. E não por criação com base em princípios, em postulados, em valores que eu não consigo dimensionar, como acontece na doutrina de Alex, na doutrina de Diogo, ou na doutrina de qualquer pós-positivista que busca abertura. Eu só consigo ter a segurança, e aí a palestra seguinte é a segurança jurídica com o professor Renato, e deixo a provocação. Querem confiança e segurança? Só o positivismo normativista pode oferecer. Obrigado a todos.